Existe um tipo de conta que ninguém aprende a fazer, mas que quase todo mundo faz sozinho, tarde da noite, sem papel e sem caneta. Você erra alguma coisa, 1 ano, 10 anos, 20 anos passam, e mesmo assim, quando esse erro volta à sua cabeça, ele vem com o mesmo peso do primeiro dia. É como se o tempo que muda tudo tivesse decidido não mexer naquela lembrança. A pessoa tenta pagar essa dívida do jeito que sabe, sofrendo um pouco mais, se castigando um pouco mais, abrindo mão de um pequeno prazer, de uma alegria simples, como se isso pudesse equilibrar uma coisa que só ela consegue enxergar. O problema é que ninguém nunca viu essa conta. Ninguém sabe quem está cobrando. Ninguém sabe o valor exato dessa dívida. E, na verdade, ninguém sabe se ela ainda existe fora da cabeça de quem a carrega. É justamente essa dívida que mantém o peso, porque uma dívida com um valor definido pode ser paga, mas uma dívida sem valor certo, sem prazo e sem alguém para cobrar não tem como terminar. Ela só pode ser carregada. Dostoiévski passou boa parte de sua obra tentando entender essa questão por meio de pessoas que tentaram resolver sozinhas aquilo que fizeram de errado. Pessoas inteligentes, pessoas capazes de pensar, calcular e encontrar razões para seus atos, e mesmo assim incapazes de se livrar do próprio peso usando apenas a razão. Um deles chegou a pensar que tinha encontrado a fórmula certa. Raskolnikov não matou por impulso. Ele planejou tudo. Antes de agir, pensou muito sobre o que iria fazer. Tentou tratar aquilo como se estivesse resolvendo um problema de matemática. De um lado havia uma velha que emprestava dinheiro e que, na visão dele, não fazia bem algum para o mundo. Do outro estava o dinheiro dela, que poderia ser usado para ajudar pessoas que, segundo ele, realmente mereciam. Na cabeça dele, a conta fazia sentido. Depois do crime, ele tentou continuar fazendo essa conta fechar. Disse a si mesmo que o problema não estava na ideia, mas na forma como ele colocou a ideia em prática. Chamou seu próprio erro de falta de habilidade, como se tivesse apenas errado na hora de colocar em prática algo que na sua mente parecia certo. Disse que tinha feito aquilo por uma razão maior. Voltou aos fatos várias vezes, tentando encontrar uma maneira de olhar para o que tinha feito sem precisar admitir que aquilo era errado. O pensamento dele quase conseguia convencer sua própria mente, mas o corpo não aceitou. Ele começou a evitar as pessoas. Não era apenas medo de ser descoberto. Na verdade, ele quase nem pensava nisso. O que ele não conseguia suportar era estar perto de pessoas comuns, fazendo coisas simples do dia a dia, enquanto carregava aquele segredo diante de si. Ele ficou doente, teve febre, convulsões na mente e passou dias quase sem sair da cama. E nada parecia explicar, apenas pelo corpo, o estado em que ele estava. A mente tinha uma explicação pronta, mas o corpo não aceitou nenhuma. E é aqui que a história passa a falar de outra coisa. O problema de Raskolnikov nunca foi apenas matar alguém, foi também ter evitado viver depois disso como se fosse uma pessoa que não sentia nada, como se estivesse acima da culpa, acima da dúvida, acima do peso que qualquer pessoa sentiria depois de fazer aquilo. Mas ele não conseguiu ser essa pessoa. Ninguém consegue.
E talvez o mais estranho seja isso. Quanto mais ele tentava se convencer por meio de seus próprios argumentos, mais sozinho ele ficava. Era como se a própria tentativa de justificar o que ele fez estivesse lutando contra alguma coisa dentro dele. Se os argumentos não resolvem, então o que de verdade está sendo cobrado? Nietzsche tem uma resposta que incomoda justamente por ser simples diante de uma dor tão grande. Para ele, a culpa não é algo que nasce dentro de nós por natureza. Ela surge de um impulso que perde o lugar para onde ir. Todo impulso de raiva, de crueldade, de força, em algum momento da vida em sociedade, deixou de perder de ser usado contra o mundo. Mas um impulso que não encontra uma saída não desaparece. Ele muda de direção, volta-se contra a própria pessoa. A pessoa que não pode mais atacar o mundo começa, sem perceber, a atacar a si mesma. Ela cria dentro de si um inimigo, um alvo que está sempre disponível, um alvo que sempre pode ser alcançado. Ela mesma é uma ideia dura, mas ela ajuda a entender algo que o raciocínio de Raskolnikov não conseguia alcançar. Ele tentou usar a mente para resolver algo que não estava apenas na mente. Era algo muito mais antigo do que qualquer argumento. E esse sentimento não aceita ser resolvido apenas com palavras bem escolhidas. Kierkegaard chega ao mesmo ponto por outro caminho. Para ele, o desespero não é apenas tristeza, é a distância entre quem a pessoa é e quem ela acredita que deveria ser. É uma distância que ela sente o tempo todo, mesmo quando ela tenta fingir que não sente. É o cansaço de viver atrás de uma máscara, enquanto por dentro existe um vazio. É continuar representando um papel, esperando que ninguém perceba a diferença entre aquilo que a pessoa mostra e aquilo que realmente existe dentro dela. Quando juntamos essas duas ideias, tudo começa a ficar mais claro. A culpa que Raskolnikov tentava resolver como se fosse uma conta nunca foi um problema de matemática. Era um impulso sem saída, cobrando por dentro aquilo que não pode ser cobrado por fora. Também era a distância entre o homem que ele achava que precisava ser e o homem que realmente existia. Ele queria ser alguém acima da culpa, acima das regras comuns, mas continuava sendo um homem de carne e osso, sentindo tudo aquilo que qualquer pessoa sentia. O tribunal nunca esteve fora dele, sempre esteve dentro da própria casa. E o juiz mora na mesma casa que o réu. Nenhuma sentença vinda de fora consegue resolver o problema. Só resta uma pergunta: o que esse juiz realmente quer ouvir? Existe uma ideia silenciosa por trás de quase toda autopunição. A ideia de que sofrer agora pode pagar por alguma coisa que aconteceu no passado, como se a dor fosse uma moeda, como se existisse em algum lugar um banco disposto a receber esse pagamento e dizer que a dívida foi paga. Mas esse banco não existe. Ninguém nunca recebeu um recibo. Ninguém nunca teve a certeza de que a conta foi zerada. E é justamente por isso que esse ciclo nunca termina. A pessoa sofre, espera sentir algum alívio, mas o alívio nunca vem. Então ela pensa que ainda não sofreu bastante e sofre mais um pouco. A dívida que nunca foi real continua crescendo. Não porque o erro tenha ficado maior, mas porque o jeito escolhido para pagar essa dívida não paga nada. Existe uma imagem que ajuda a entender isso.
Imagine um homem que carrega uma pedra pesada há muitos anos. Ele faz isso para se punir por algo que fez quando era muito jovem. Ele leva essa pedra para todos os lugares. Muda seu jeito de andar por causa dela. Aprende a viver curvado, como se aquela pedra já fizesse parte do seu corpo. Até que um dia, a pedra escorrega de suas mãos e cai no chão. E ele percebe uma coisa: já não é mais uma pedra. O tempo, sozinho, sem que ele percebesse, transformou aquela pedra em areia fina. Ela ainda estava ali, mas já não tinha peso suficiente para curvar as costas de alguém. Então ele percebe que o que o mantinha curvado já não era mais a pedra, era o costume de viver curvado. É o mesmo que acontece com muitas pessoas que ainda carregam um erro de 15 ou 20 anos atrás, com a mesma força de quem acabou de cometê-lo. O erro como fato já foi mudado pelo tempo. As consequências podem ter sido resolvidas. As pessoas podem ter seguido suas vidas. E os próprios anos criam uma distância natural entre aquele momento e o presente. O que continua pesando não é mais o erro. É a ideia de que esse erro ainda precisa ser pago. E aqui existe uma diferença que pode mudar tudo. Sofrer não é o mesmo que assumir a responsabilidade. Uma pessoa pode passar a vida inteira sofrendo por um erro e mesmo assim nunca olhar de verdade para aquilo que fez. Porque olhar de frente exige outra coisa. Não existe mais dor, existe verdade. Encarar começa com uma frase difícil de dizer até para si mesmo. Eu fiz aquilo porque quis, não porque as circunstâncias me obrigaram, não porque eu não tinha escolha, não porque outra pessoa teria feito a mesma coisa no meu lugar. A versão que traz alívio é quase sempre aquela que tira a culpa das nossas mãos. E é justamente por isso que ela não resolve nada. Uma culpa colocada sobre outra pessoa nunca é resolvida, porque nunca foi realmente assumida por quem a carrega. A verdadeira confissão é mais simples e mais difícil do que qualquer explicação complicada. É admitir que agiu por fraqueza, quando poderia ter sido forte, por vaidade, quando poderia ter sido honesto, por inveja, quando poderia ter ficado feliz pelo outro. Nenhuma dessas palavras é bonita, nenhuma delas traz orgulho. É justamente porque não traz orgulho que elas mostram a verdade. Isso é diferente de pedir desculpas. Uma pessoa pode pedir desculpas sem mudar nada por dentro. Pedir desculpas é um gesto voltado para outra pessoa. Pode ser uma forma de tentar consertar uma imagem ou de encerrar um assunto que incomoda. Mas a confissão ao espelho é diferente. Ela não é feita para o outro. É feita para a pessoa que vai continuar acordando todos os dias dentro da própria cabeça. Para alguém que ainda terá de conviver consigo mesma. E existe uma armadilha que precisa ser lembrado aqui. Essa confissão também pode virar uma nova forma de se punir. Pode virar uma maneira de se humilhar e chamar isso de honestidade. Mas não é disso que estamos falando. Admitir uma fraqueza não significa se destruir por causa dela. Significa apenas parar de fingir que ela não existe. Porque enquanto a mentira sobre si mesmo continuar de pé, a mentira de que tudo era inevitável, de que qualquer pessoa faria a mesma coisa, de que não existia outra saída, a pessoa continua tentando viver com uma versão falsa da própria história. E não é possível fazer as pazes com alguém que não existe. Só depois de admitir
sem esconder nada, o que realmente aconteceu. E por isso aconteceu, é que sobra espaço para outra coisa, não mais uma explicação, um gesto. Não diante de um juiz, de um padre ou de qualquer autoridade que pudesse perdoá-lo por ordem. Ele se ajoelha no meio da rua, entre a lama e o barulho normal de um mercado, e beija o chão sujo. Não é um gesto de humilhação, é o contrário. É o momento em que ele para de tentar ser alguém acima dos próprios erros. O homem que se achava especial. O homem que pensava poder mudar as regras porque acreditava que merecia. Pela primeira vez, ele aceita ser feito da mesma matéria simples que todas as pessoas ao redor dele. Terra, barro, contradição. Ele se abaixa até o mesmo nível da vida comum que passou o livro inteiro tentando evitar. É justamente ali que alguma coisa dentro dele começa a respirar de novo, porque existe uma diferença entre se perdoar e se aceitar. Perdão do jeito que a mente costuma tentar fazer pode virar uma negociação. É como tentar encontrar uma explicação que consiga diminuir o peso da culpa. A aceitação é diferente. É reconhecer, sem esconder nada, quem você é. Uma pessoa capaz de errar por fraqueza, por vaidade, por medo, e mesmo assim continua sendo alguém que merece estar perto de outras pessoas. Lembra da dívida sem credor lá no começo? Ela nunca teve um valor real, porque nunca existiu, de fato, um banco cobrando aquela dívida. O que existia era um costume, o costume de continuar curvado diante de um peso que o tempo já tinha destruído havia muito tempo. A pedra virou areia. O que faltava não era mais sofrimento, era coragem para se levantar sem aquela pedra. E talvez seja isso que reste no fim. Não uma resposta perfeita para tudo que foi feito, mas a vontade de continuar sendo humano depois disso, de continuar sendo alguém de carne e osso, falho e ainda assim incapaz de ser amado, não apesar do barro, mas justamente por causa dele. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Se você ainda não faz parte do nosso clube de membros, tem um link na descrição e tem um botãozinho Seja Membro aí embaixo. Muito obrigado por assistir, deixe o seu like e até o próximo vídeo.